Que eram chamados os quê? Como é que era que chamavam aí esse pessoal que aprendia as coisas com facilidade? Eram os... Irineu. Não estou a ver onde quer chegar. Aquele, o pé descalço que ele diz são os nativos, não é? Aqueles mais inteligentes você dava-lhe um nome, não era? O pé descalço é pejorativo. Esse pé descalço É pejorativo. É. É. E então eram os nativos, vai, não era? Sim, as pessoas mais pobres. Isso, Mais isso. pobres, sim. Não fui muito correto. Assimiladas. Isso, era essa palavra dos assimilados que eu queria. Não fui saber. muito correto na designação pelo facto, peço desculpa. Mas, continuando, por exemplo, eu cheguei à Beira, fui para a escola do Dr. Baltasar Rebelo de Sousa. Baltasar Rebelo de Sousa, pai do Marcelo Rebelo de Sousa, que é o nosso presidente. E então, naturalmente, como no meu tempo de infância, procurei, com o consentimento dos meus colegas, naturalmente, aliás, com o apoio dos meus colegas, que cada bairro apresentasse uma equipa de futebol. E então, na Beira, andei, conforme andava em miúdos, depois como professor, e com alunos, com arcos de barril, a cortar a palha, não é? Para fazer um campo de futebol. E coisa boa. E assim Tempos fizemos. bons. Isto no bairro do Esturro, ao pé da escola Baltasar Rebelo de Sousa, atualmente escola Mateus Sansão Mutemba. Mudou de nome. Depois mudou, naturalmente. De maneira que este aspecto de podemos andar lá, cortar a palha e tal, fazer os casos, consigo umas travas, umas balizas e tal. E, então jogava a Marora contra o Esturro contra o Mataquando contra a Manga contra a Mangaloforte, não sei se a Xota chegou a entrar, depois o Maquinino, quer dizer, uma série de equipas que nós jogávamos, torneio entre nós. Não havia cá adultos a chatear. Era só criancinha. Só alunos, só aquela coisa ali. Olha, com todos esses conhecimentos, como é que você conseguiu esses conhecimentos todos para tentar dar uma volta lá à cidade de Climane e ir na Beira também? Seus conhecimentos, levou-os aqui de Portugal? Ou... Naturalmente, né? faz parte da minha formação. Eu antes de ir para lá dei aulas cá. Eu consegui a parte pedagógica, a parte teórica, a parte prática, tudo isso. Não é? Entendi. De maneira que quando fui para lá fui naturalmente habilitado. Como qualquer pessoa que saísse, quer do INEF, quer do ISEF e agora da Faculdade de Universidade Humana, muito melhor, porque tem muito mais vias para escolher e se formar e especializar, não é? Sairíamos todos com capacidade para dar aulas. E quando você chegava lá, sabia que poderia ser útil para as pessoas? De vez em quando não havia alguns contratempos daqueles mais que gostavam de embirrar com alguma coisa? Nunca teve esses problemas lá? Acho que isso foi tudo ultrapassado, né? muito desportivamente tudo ultrapassado. Desportivamente. Tudo muito ultrapassado, então, graças a Deus. Todos os conselhos que você dava e aquilo que você queria implantar lá, né? Na organização e na disciplina das quais você dava aulas ou ensinava, sim, nunca houve contratempos nenhuns? Eu me lembro, não. Porque você era bom mesmo, então, não era? Eu me lembro, não. Gostavam muito dele. Não me lembro assim de quaisquer contratempos. Só às vezes qualquer coisa, mas isso é natural. É próprio de coisa, um problemazito, não sei o que mais, que é facilmente ultrapassável. E ultrapassava, sim, conseguia. Porque, naturalmente, por exemplo, um problema que eu tive, por desconhecer completamente, foi quando começou o Ramadã. Ao Ramadã dos quando começou o Ramadã, vi alguns miúdos fraquinhos, sentavam-se, nem sequer, o que é isto e tal. E depois, parece que foi o Farid, me disse, não, nós estamos no Ramadã e tal, é que me explicou o Ramadã, a parte, o tempo de jejum. O tempo de jejum, toda essa parte, tal. Eu fiz logo, apresentei logo esta alternativa. Quem estiver em condições e quiser, vem fazer exercícios físicos. Quem não quiser, pode sentar nas carteiras. Não sei se se lembra que o antigo ginásio do Liceu tinha sido
uma alfândega, em tempos idos, Mas você está falando aonde? de Climana. De Climana, De alfândega. Climana. De Climana. Ah. Tinha sido uma alfândega Não sabia. que, dada a escassez de salas de aula, numa ponta havia uma sala de aula com carteiras, noutra parte havia uma série de material arrumado no chão, porque já não se utilizava, não podiam montar aquilo, não conseguiam, o edifício não tinha estruturas para aguentar aquelas traves, aquelas barras, aquela coisa toda, não é? E então na parte central onde eu dava as aulas tinha espaço do ginásio. Ah. Pronto. Foi uma dificuldade também relativa, quer dizer, o indivíduo quando vai para a educação física, sobretudo antigamente, tinha que estar preparado para tudo. Não é? Tinha que se mentalizar, tinha que ultrapassar as dificuldades no sentido de proporcionar o melhor possível condições de trabalho aos alunos. Oh, coisa Não é? boa. E tinha que ser assim. Caso contrário, não conseguia que aderissem conforme eles aderiram às atividades, à ginástica, não sei o que mais. Ainda que muitos queriam só desporto, depois começaram a gostar de ginástica. Graças a Deus. Começaram a gostar de ginástica. Para mim foi um grande alívio, mas depois eles souberam reconhecer isso. Porque você era uma coisa que mais se adaptava era a ginástica, não era o Sim, professor? era mais para a ginástica. Ainda que, naturalmente, tenha que saber as outras coisas conforme sabia, não é? Sim. E lecionava. Pronto. Ainda me lembro que usavam muitos trampolins, né? Todas aquelas Sim, acrobacias sim, daquela época. Esse ainda hoje em dia se usa os trampolins sim, para ginástica? Sim. Aquelas acrobacias que eles fazem. Pois é. Ô, Irineu, chegaste a fazer trampolim lá em Quilimane? Nada disso, eu tinha medo disso tudo. Eras fraquinho, não era? O leite que a minha mãe te dava na escola Vasco da Gama não era o suficiente para tu ficares forte. E o vale é que na altura acho que a ginástica não tinha nota. Senão eu chumbava sempre. Falaste bem. Então o nosso professor Davi Ribeiro, então foi uma grande personalidade lá em Climano, no pouco tempo que esteve lá, não foi? É verdade, marcou-nos bastante. A vossa juventude. Só queria lembrar um fato. Não sei se ficará bem estar a... Não, estás à vontade. Uma vez tivemos um acidente na sala de ginástica. Acho que era o Cardeal Ferreira, um dos irmãos mais novos. Ele era muito afoito, ele gostava muito de fazer tudo aquilo que o professor dizia e às vezes exagerava um pouco. E foi fazer um mortal em cima do boque. E o professor, ele foi a proposta dele, e o professor dizia, pá, mas vamos pôr um colchão à frente. Ele por lá pôs o colchão à frente, ele fez realmente o mortal, mas saiu fora de colchão. E houve ali um zum mas acabou vendo-se que era pronto, para a ginástica pode ter um acidente. Pois. E a atuação do professor, naquela altura já tinha os conhecimentos de primeiros socorros. Foi o primeiro até ele recuperar e depois acho que os pais levaram no hospital e tal. Mas os primeiros socorros, eles sossegaram toda a malta. Nós é que pensávamos, cuidado, mas não. Ele fez o mortal fora do colchão, caiu, levantou-se, caiu novamente e ele imediatamente aproximou-se e começou a fazer os primeiros socorros. Se recorda desse caso? Verdade. Eu já não me lembrava e obrigado por me ter recordado. Estás a ver Obrigado. que recordação boa. Ô professor, então como é que era lá, você no meio daquele povo com tanta fome de querer aprender sobre o desporto, não é? Que a gente lá brincava com bolas de pano, não é? Aros de bicicleta, pneus a empurrar, aqueles ferrinhos a espetar no chão, os berlindes, não é? O tic-tac. É. Por tudo isso eu passei. Como é que você conseguiu alterar todo o esquema dos costumes das crianças da época? Eu respeitava o que eles queriam fazer no intervalo. Agora, durante as aulas não podia permitir isso. Porque havia um programa a cumprir.
Havia um mínimo por cumprir. E, naturalmente, diversificar a atividade e incentivá-los todos para a prática da educação física. Não é? Para a ginástica, neste caso. Não é? Portanto, foi assim. Eu já sabia que ia encontrar essa dificuldade, essa coisa, mas era a minha função não deixar só o que eles queriam fazer. Eu dava-lhes sim senhor, para hoje, uma aula livre e tal. Eles faziam o que queriam e tal, mas eu sempre a ver e tal. Eles vinham perguntar às vezes o que é que queriam fazer ou como é que se fazia qualquer coisa. Eu ensinava e a aula, eles ficavam satisfeitos, eu também, porque era uma aula de descontração particular. Olha, em relação ao desporto, a todo esse conhecimento que você deu lá na Beira e em Quelimane, por mais que eles tivessem tendência para o desporto, como é que eram as outras aulas na escola? O desporto também ajudava a despertar para o outro conhecimento básico? Olha, do dia a dia? Eu encontrei, acho que naturalmente, a educação física, como era ministrada por mim, disciplinava os alunos, chamava-os à responsabilidade. Então isso havia uma coligação. Com certeza. Não é? Naturalmente havia um aspecto de formação, naturalmente, não é? Fui bem sucedido, porque felizmente, atendendo àquela ânsia, aquela vontade de aprender, eles aprendiam e estavam atentos. E eu naturalmente obtinha bons resultados nisso, com isso. Porque eles queriam. E por outro lado, com o elan desportivo que eles apresentavam. Elan desportivo porquê? Porque eles tinham facilidade, eles subiam às papaieiras, às cachoeiras, às mangueiras, etc., essa coisa toda. O que era que eu tinha mais lá na Zambésia. Além disso, brincavam na rua, não sei o que mais, lá com o arco e não sei o que, tinham naturalmente uma destreza que muitos meninos, miúdos da cidade não têm. Não têm porque vivem no apartamento e pouco mais. Não é? E na escola, hoje, diferente, felizmente, não é? Mas lá, comparando, lá ensinavam qualquer coisa, eles aprendiam facilmente. Por exemplo, salto em altura, com o rolamento ventral, não é? Para começar, o rolamento ventral, porque eu não tinha colchões, por causa do rolamento de costas, só com colchões e colchões altos, não é? O rolamento ventral, o salto em altura, eu exemplificava, porque aquilo é, e passavam 2, 3, começavam logo a fazer. Faziam logo. Coisa impressionante. Não era tão fácil assim. É? Olha, agora, mas diz uma coisa, lá em Quelimane e na Beira, vai comparando. As pessoas lá das Palhotas, moravam lá nas Palhotas, e os que viviam na cidade, não é? Como é que era o entrosamento de uma cultura, né? Dos nativos com a cultura dos colonos, como eles falavam. Como é que era o entrosamento? Na escola, no desporto? Na escola eram alunos. Eram alunos. A escola Baltasar Rebelo de Sousa chegou a ter 3.000 alunos. 3.000 alunos, Baltasar Rebelo de Sousa, não é? De manhã, à tarde e à noite. Não é? E havia muito mais indivíduos negros de cor do que brancos. Mas para mim era tudo igual, eram todos alunos. Lógico. Não é? Mas eu estou a falar sobre a nossa educação. Não, éramos bem aceitos. Éramos bem aceitos. Era, né? Depois, quando disse qualquer coisa mais difícil, era preciso explicar. Como que uma justificação, chamemos, não é? Uma coisa simples, para eles perceberem e realmente acatarem, perceberem e introduzirem aquilo, não é? Olha, e as escolas lá na Beira também tinham aqueles grandes refeitórios para dar comida aos alunos que eram pobres. Como é que era? Isso era parte da mocidade portuguesa. A parte da mocidade portuguesa. Isso era parte da mocidade portuguesa. Mas havia refeitórios em quase todas as escolas. Era, né? E as comidas eram tão boas como eram em Quelimane, lá na Beira, por exemplo? Sim, eram boas. Eu às vezes comia. E eu também comi muito lá na Escola Vasta Gama, e o Irineu também comia na Escola Vasta Gama comigo, não era, Irineu? Eu só queria acrescentar uma coisa. É que o subúrbio não é feito só de palhotas. Palhotas é aquelas casas só de polo.
Sim, 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 sim. cobertas com de colmo e copos. Havia também casas de pau-pico, chamavam-se de pau-pico. Sim, sim, Havia casas de alvenaria. sim. Só que estavam, em vez de estarem situadas na cidade, estavam situadas no subúrbio.